Olá galera, eu sou o professor João Santos e estamos aqui para mais um vídeo no canal Mania de Conhecimento, onde vamos abordar no dia de hoje atendimento a paciente vítimas de queimadura, aprendendo a realizar o cálculo da superfície corporal queimada. E para isso vamos utilizar uma regra chamada regra dos 9, conhecida internacionalmente. Como funciona isso? O corpo ele vai ser dividido em porcentagens de 9%. Prestem atenção em como vamos dividir essa porcentagem. A cabeça equivale a 9% da superfície corporal. O tronco é dividido entre tronco anterior e tronco posterior. Tronco anterior, olha só, representa o tórax e representa o abdômen. Este tronco anterior, tá? Ele representa 18% da superfície corporal. O tronco posterior representa 18% da superfície corporal também. Cada membro superior, membro direito e membro esquerdo, equivale a 9% da superfície corporal. A genitália representa 1% da superfície corporal. Cada membro inferior representa 18% da superfície corporal. Então o que acontece? Se nós realizarmos a soma de todas essas porcentagens, nós vamos ter 100% da superfície corporal. Então, de acordo com a área queimada, nós vamos somando essas porcentagens e chegaremos à superfície corporal queimada. Vale lembrar que o importante deste cálculo é porque quando o paciente ele passa por um processo de queimadura, se ele for um paciente médio ou grande queimado, o que acontece? Há a necessidade de realizarmos a chamada reanimação hídrica. Ou seja, o que é a reanimação hídrica? Nas primeiras 24 horas haverá a necessidade de realizarmos uma reposição volêmica com Ringer lactato ou solução fisiológica 0,9%, justamente porque é o momento onde o paciente ele perde mais volume, ele perde mais plasma. Por isso a necessidade de nós sabermos realizar aí o cálculo da superfície corporal queimada deste paciente. O importante é a gente saber também, olha só pessoal, eu coloquei aqui na tela uma área específica, ou seja, o paciente ele queimou um determinado ponto do corpo que não abrange a sua totalidade. Como fazer para calcular aí esta área? Então nós utilizaremos a palma da mão. A palma da mão representa 1% da superfície corporal queimada. Olha só, justamente para a gente poder determinar esses pontos isolados aí. E quando realizamos o cálculo da superfície corporal queimada, pessoal, a gente tem que saber os tipos de graus de queimadura. Nós temos queimadura de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Isso se baseia no grau de profundidade que nós temos aí a lesão no corpo do paciente. Só que existe uma observação muito importante. Quando nós realizamos o cálculo da superfície corporal queimada para realizarmos aí a reanimação hídrica, nunca deveremos colocar aí as queimaduras de primeiro grau no cálculo da superfície corporal queimada. Por quê? As queimaduras de primeiro grau não representam aí um valor importante. Por quê? Porque nas queimaduras de primeiro grau a gente não tem perda de plasma. Sendo assim, não devemos levar em consideração as queimaduras de primeiro grau no cálculo da superfície corporal queimada. Ok? E para fazer esse cálculo a gente vai utilizar uma fórmula, chamada fórmula de Baxter e Parkland, que foram os profissionais aí que desenvolveram esse cálculo. Tá? Eles utilizam como nessa fórmula? Um valor fixo de Ringer lactato ou soro fisiológico, que representa aqui 2 ml, multiplicado pelo peso do paciente, multiplicado pela superfície corporal queimada. E como eu disse anteriormente, é necessário saber quanto de volume será administrado nas primeiras 24 horas, que é o período que o paciente perde mais plasma. E depois que você faz esse cálculo, você vai dividir em 50% e 50%, ou seja, 50% desse volume encontrado deverá ser administrado nas primeiras 8 horas. E os outros 50% deverá ser administrado nas 16 horas restantes deste período de 24 horas. Ok? Então vamos entender aqui, a gente tem um exemplo rápido, fácil e prático aqui. Olha só, temos um paciente que ele deu entrada num pronto-socorro, ele foi fazer um churrasco na sua casa, e infelizmente ele acabou se queimando aí com álcool.
Quando ele deu entrada no hospital, os profissionais lá identificaram que havia alguns tipos de queimadura, né, distribuídas aí pelo seu corpo. Olha só, ele teve queimadura em membro inferior direito, parte anterior, ou seja, a parte da frente, queimadura de 3º grau. Em todo o membro superior direito, parte anterior e posterior, queimadura de 2º grau. Queimadura de 2º grau em toda a região de tronco anterior. Se eu estou falando tronco, atingiu tanto tórax quanto abdômen. Queimadura de 1º grau em membro superior esquerdo, somente a parte anterior. E queimadura de 2º grau em região genital. O peso dele, aqui, observação, 90 quilos. Qual deve ser a reposição volêmica, ou seja, o cálculo da reanimação hídrica nas primeiras 24 horas desse paciente? Então vamos lembrar, primeira coisa, vamos distribuir e tentar identificar aqui, né, a superfície corporal queimada. Olha lá, ele queimou primeiro, membro inferior direito, a parte anterior. Se o membro inferior direito, ele equivale a 18%, se ele queimou só a parte da frente, queimadura de 3º grau. Então nós temos 9% da superfície corporal queimada. O membro superior direito, ele teve queimadura de 2º grau, só que ele queimou todo, ó, parte anterior e parte posterior. Então, representa 9%. O tronco anterior representa tórax e abdômen, queimadura de 2º grau, 18%. Membro superior esquerdo, ele teve queimadura de 1º grau, somente na parte anterior. 0, por quê? Não se aplica, porque queimaduras de 1º grau, lembra que nós falamos? Não devemos levar em consideração no cálculo da superfície corporal queimada. Então, né, a gente coloca 0 aqui, ok? E a região genital? Teve queimadura de 2º grau. Quanto que vale que nós calculamos lá atrás? 1%. Então, 9 com 18 com 1%, nós temos aí 37% da superfície corporal queimada. Então, ele já é considerado um grande queimado. Então, aplicando a fórmula, vamos saber quanto de volume a gente tem que administrar nesse paciente nas primeiras 24 horas. Olha lá, reanimação hídrica. O número fixo, 2 ml de Ringer lactato, ou soro fisiológico, multiplicado pelos quilos, multiplicado pela superfície corporal queimada. Então, 2, que é o número fixo, 90 quilos que ele pesa, lembra que nós falamos? Vezes 37 aí, por cento da superfície corporal queimada. Então, o cálculo da reanimação dá 6.660 ml. Então, 6.660 ml deverão ser administrados nas primeiras 24 horas. Mas aqui fica a observação. Lembra que nós falamos? 50% desse valor deverá ser administrado nas primeiras 8 horas, ou seja, 3.330 ml. E os outros 50% deverão ser administrados aí, tá, nas 16 horas restantes. Ficou claro, gente? É muito importante que a gente saiba calcular a superfície corporal queimada e, consequentemente, a partir disso, sabemos realizar o quanto de volume vai ser administrado aí nas primeiras 24 horas. A gente tem que prestar atenção num detalhe. Talvez vocês, olhando aí alguma literatura, vocês vão perceber que algumas literaturas estão falando que aqui nós tínhamos 4 ml de Ringer lactato. Mas a partir do ATLS em 2018, suporte avançado de vida no trauma, houve uma modificação. Passou de 4 ml para 2 ml. Então atenção, agora não é mais 4, é 2 ml conforme o ATLS 2018. Justamente para não sobrecarregar de volume estes pacientes aí, vítimas de queimadura. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí, tá? Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima. Tchau.